Seja muito bem-vinda a essa aula sobre como vender terapia no Instagram com muito mais facilidade, fluidez. Meu nome é Camila Fernandes, eu sou mentora de terapeutas prósperas, terapeutas que querem viver do seu anseio de alma, prosperar em todos os sentidos, não só financeiro, mas ter a liberdade e autonomia com o seu tempo. E hoje nessa aula você vai finalmente compreender por que você está aí criando conteúdo e não vende. Porque se as suas ferramentas são tão valiosas, se você tem tanta potência aí dentro para entregar para o mundo, por que é que as pessoas não valorizam, não enxergam? Ou até por onde começar a divulgar o seu trabalho para vender cada vez mais. Tem alguns erros que são muito comuns e acontecem todos os dias no perfil de várias terapeutas, que é colocar só aquele conteúdo namastê, frases motivadoras, soprar canela, carta da semana. Pensa comigo. O nosso conteúdo, ele tem a capacidade de filtrar a audiência que se conecta com a gente. Então, se você só posta esse tipo de conteúdo, você vai até atrair seguidores que gostam, que curtem, mas que não necessariamente vão comprar de você. Ou até mesmo o que pode acontecer é você atrair mais colegas de profissão, outras terapeutas do que clientes. Outro erro aqui comum, conteúdo mais do mesmo, falar dos benefícios dos cristais, explicar cada chakra. Eu sei que a sua intenção é genuína, que você tem sim aquela intenção de ajudar, de informar, de fazer com que as pessoas entendam que elas precisam mesmo das terapias. Mas você fazendo dessa forma não é a maneira mais atraente. Porque você vai perceber aqui ao longo dessa aula que existem níveis de consciência. Já vou te explicar sobre isso. Outro equívoco muito comum, síndrome da especialista, que é apaixonado pela técnica e logo no título coloca o que é Reiki, as ordens do amor na constelação, o que são óleos essenciais, como o Theta Healing pode ajudar, e nenhum desses posts, desses títulos, desperta o interesse das pessoas em poucos segundos. Porque a gente precisa pensar que ali no Instagram tá todo mundo distraído. Se não for uma chamada que tenha conexão com o que a pessoa passa, ela não vai parar para prestar atenção em você. E aí você pode até se perguntar, poxa Camila, mas eu não posso falar como funciona a minha técnica? Claro que pode, mas existem formas e formas de fazer isso. E essa maneira aqui que você está fazendo não é atraente. Não faz com que a pessoa acorde e fale, nossa, eu preciso alinhar os meus chakras. Meu Deus, eu preciso entender como harmonizar o meu sistema familiar. Quem acorda pensando isso são terapeutas, não são pessoas comuns. Não são seus potenciais clientes. Então, por isso que a gente precisa muito pensar na hora de compartilhar o nosso conteúdo na pessoa que a gente quer alcançar, no nível de consciência dela. Eu costumo dizer que é o seguinte, é como você oferecer um livro cheio de ensinamentos poderosos, potentes, para uma pessoa que está faminta, com fome. Essa pessoa vai conseguir integrar aqueles conhecimentos, valorizar esse livro que você deu de presente? Provavelmente não, porque ela precisa ser nutrida, ela precisa de alimento para só depois conseguir prestar atenção. Então ali no Instagram tem várias pessoas famintas e vocês estão entregando conteúdos valiosos, mas da forma errada. Você está ali falando o que é Theta Healing, ou como as ondas funcionam em Theta, e a pessoa está só desesperada, sem saber como é que sai das dívidas. O Theta Healing pode ajudar? Com certeza. Mas se você falar com ela desse lugar já de técnica, e ela está ali faminta com fome, no exemplo aí, está com os problemas dela, ela não presta atenção. Tá? Então é por isso que a gente precisa criar outro tipo de conteúdo. E muitas de vocês me falam, eu já promovi aqui, eu já fiz anúncio e não deu certo. Não deu certo porque não adianta você trazer um volume de pessoas com uma mensagem desalinhada. É como levar 500 pessoas veganas para uma palestra sobre o churrasco a molho barbecue.
não vai conectar. Essas pessoas vão chegar lá, elas podem até ficar sem graça de ir embora, mas não vai conectar, elas não vão prestar atenção. Então é isso que acontece, você está trazendo volume para o seu perfil, para um conteúdo que não chama atenção, que é o conteúdo namastê, é o conteúdo mais do mesmo, e aí você não vende, tá? Outro erro aqui, polêmico. Nós sabemos que uma das estratégias mais eficazes para a gente até atrair mais clientes é compartilhar depoimentos. Mas aí você vai lá, compartilha o feedback que você recebeu, o print da pessoa falando, foi maravilhoso, tô leve, você é linda, você é perfeita, e você não vende. Claro que não, porque esse depoimento, número 1, está abstrato. Quem olha de fora não consegue entender no que de fato essa pessoa foi auxiliada. Você não consegue perceber o que é leve. Leve para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. Então, compartilhar esses feedbacks soltos também não vai fazer com que você venda, tá? Então, a entrega de conteúdo no Instagram, em qualquer outro canal, mas principalmente no Insta, está cada vez mais abundante. As estratégias que lá atrás funcionavam, hoje não funcionam mais, porque existe uma atenção mais seletiva. Economia de energia, sabe? O nosso cérebro, inclusive, quando ele acha que é um conteúdo parecido, que é uma informação que a gente já conhece, ele automaticamente deleta, até para economizar mais energia. Então, se você posta sempre aquele conteúdo parecido com o que está no Google, parecido com outros perfis, as pessoas nem veem. O Insta é um mar de distrações, então a pessoa está com a atenção mais seletiva. Para que ela pare no seu post, não vai ser à toa. Você vai precisar de uma chamada impactante. E já adianto aqui que tem como você fazer títulos atraentes, envolventes, sem precisar ser apelativa, tá? Esse volume todo de conteúdo ainda traz a necessidade de elevar a qualidade do conteúdo ou a gente vai ficar invisível. Daqui para frente só vai ter espaço para terapeutas que se comunicam de forma alinhada, com essência, de forma estratégica. Não mais vai ter espaço para esse tipo de conteúdo mais do mesmo. Ou, se você continuar a insistir nisso, vai permanecer invisível. E aí você deixa de ajudar as pessoas, né? Mais do que deixar de ganhar dinheiro, de vender, de fazer dinheiro, você deixa de auxiliar as pessoas, de entregar a sua mensagem para o mundo. Então isso é muito sério, isso precisa ser resolvido rápido. Ter inúmeras formações, eu preciso te dizer, não é mais diferencial. Eu sei que vocês estudam muito, que vocês sempre estão em busca de crescimento contínuo, de atualização, mas foi-se o tempo em que bastava ter diplomas, certificados para que isso fosse um diferencial. Hoje em dia isso caiu naquele efeito commodity. Pensa aqui comigo, se você vai comprar um incenso e você percebe que tem a barraca A, a barraca B e a barraca C. Na barraca A e B, os incensos são iguais, idênticos. Então o que você vai pensar? Vou no incenso que tem um custo menor, mais barato. Mas na barraca C tem um incenso que ele vem da Índia, que ele tem uma história, que a matéria-prima dele é diferente, que ele dura mais, que ele tem um aroma que se mistura com o oxigênio e dá um efeito diferente de relaxamento. E por esse motivo, esse incenso custa mais caro. Logo, você percebeu que o incenso C é completamente diferente do A e B. E por isso, você pode, inclusive, decidir pagar mais por ele. Então, quando você tá só nesse lance de formações, de eu tenho muitas formações, eu atendo muito bem, você tá que nem a barraca A e B, igual todo mundo. Se é terapeuta igual todo mundo, o que vai fazer o cliente decidir entre você e a outra? O preço. Mas se você não é uma terapeuta que tem o seu diferencial, que tem um posicionamento com verdade, que traz isso à tona na sua comunicação, que sabe extrair isso, o que vai acontecer? Você pode cobrar o valor que você acha justo, que você merece, e as pessoas vão pagar, você vai sintonizar com clientes que pagam. Hoje você não vende mais caro ou você até tenta vender e alguns clientes vão embora porque o seu posicionamento está desalinhado.
Então, para o cliente, na mente dele, não faz o menor sentido cobrar o valor X se você se posiciona como Y. Entende? Então, gente, pelo amor de Deus, para criar conteúdo, para ter um posicionamento com verdade no Instagram, é necessário técnicas. Foi necessário que eu estudasse, que eu investisse muito mais de 10 mil reais em formações, em cursos. Só a última mentoria que eu participei, que era em grupo, eu investi mais de 4 mil reais. Então, assim, do mesmo jeito que para vocês atuarem como terapeutas, vocês precisam investir, estudar, eu sei que as formações têm alto valor, aqui também no marketing é do mesmo jeito. Então fiquem atentas ao posicionamento de vocês também, porque isso influencia na forma como você vai vender. Fica muito mais fácil vender se você tem esse posicionamento alinhado. E aí você vai precisar, além de ter esse posicionamento com verdade, de um conteúdo magnético. É sempre bom que o seu conteúdo ele fale com pessoas que estão inconscientes do problema, ou seja, pessoas que ainda nem sabem que aquilo é um problema porque vivem no automático. Geralmente são conteúdos mais fáceis de serem consumidos, tá? São conteúdos rasos, como Reels, por exemplo, mas é preciso ter cuidado. Lembra que eu falei que o nosso perfil molda quem chega? Se a gente posta só mantra do dia, só Reels de bom dia, a gente vai atrair um público desqualificado. Então, por exemplo, você pode ter um Reels com mantras de prosperidade se essa for a sua área, você pode, desde que você tenha outros tipos de carrossel magnético, tá? Outro tipo de conteúdo que precisa ter é para aquela pessoa que já está consciente do problema e está buscando formas de resolver. Então, esses conteúdos mais profundos em carrossel, vídeo, faz com que a pessoa passe mais tempo com você, eleva o nível de consciência dela, como eu também estou fazendo nessa aula aqui, mostrando para você que o buraco é mais embaixo, que você vai precisar se capacitar se você quer viver disso com prosperidade e leveza, tá? Então, carrossel também dá pra gente fazer essa elevação, né, de nível de consciência, fazer a pessoa subir no degrau da consciência, evoluir. E consciente da solução são aquelas pessoas que já estão em busca da solução para resolver o problema. Ela quer só avaliar as opções disponíveis. Então também é necessário que você tenha conteúdo direto ao ponto para mostrar as soluções que você oferece. Mas tudo isso tem a forma certa, porque se você só colocar lá agenda aberta, não vai funcionar, tá bom? E aí o conteúdo magnético, ele tem títulos interessantes, como eu falei, atraentes, sem precisar ser apelativa. Sabe por quê? Sabe qual é o título mais chamativo? É aquele que coloca o objetivo ou o problema que a pessoa passa. Porque se eu faço um post assim hoje, o que é marketing digital? Provavelmente você vai passar batido. Mas se eu coloco o que eu faria para vender as sessões de constelação familiar mais rápido, ou as sessões de Theta Healing, ou para viver das terapias com mais fluidez, com certeza você tem mais chances de clicar. Então, esse é o pulo do gato, tá? Saber despertar emoções também, falar de como a pessoa se sente, do que ela pensa, isso desperta o emocional dela, faz com que ela preste mais atenção em você e que considere que você entende do momento que ela passa. Logo, mais confiança. Gente sem confiança não tem venda, tá? E o conteúdo magnético, ele tem início, meio e fim, uma sequência lógica para que a leitura fique fluida, fique gostosa, fique fácil. E todo conteúdo magnético tem sempre uma intenção clara e uma chamada única no final. Não tem aquela coisa de no final, curta, compartilha, comenta, envia para o amigo. Não é isso, tá? E não é sobre criar uma tonelada de conteúdo, porque tem pessoas que pensam, mas eu tenho 1000 coisas para fazer. É sobre organizar e ter os conteúdos certos no seu feed. Se você observar no meu perfil no Instagram, eu não produzo conteúdo no feed todo santo dia, mas eu tenho uma estratégia para que a ferramenta trabalhe para mim. E eu tenho os conteúdos certos, de modo que as pessoas vão chegando no meu perfil, já enviam uma mensagem querendo saber mais sobre o meu trabalho. Algumas pessoas compram de imediato, outras demoram mais. Mas é um movimento mais fluido do que você ficar passando horas criando um único conteúdo, por exemplo, e nada acontecer, tá? Bom, quando você promove
esse conteúdo magnético com estratégia, você faz esse caminho que eu tô fazendo. Você faz com que a ferramenta trabalhe para você. Não adianta, como eu falei, trazer todo esse volume se o seu perfil estiver desalinhado, se não tiver com a bio ali clara, com os destaques estratégicos, com conteúdo magnético, se você não potencializa com as sequências de stories, não adianta, tá? E como é que eu posso te ajudar ainda mais? Na consultoria do Perfil Próspero, que são 2 atendimentos individuais, eu te ajudo a despertar, criar um conteúdo que desperta desejo de compra imediato pelas terapias, sem precisar ser apelativa. Então você vai aprender como atrair clientes, como atrair seguidores prontos para comprar as terapias sem você precisar insistir, de forma muito mais fácil, tá? Se você já fez curso na área de marketing e não tem resultado, é muito importante que você faça a consultoria, porque os cursos geralmente eles dão uma clareza inicial, mas se você tem dúvida como aplicar o seu contexto, a sua realidade ao que você vende, aí você vai precisar de um direcionamento personalizado e estratégico comigo, tá? Agora, se você ainda não investiu em nada de marketing, se você só fica acompanhando dica gratuita, presta atenção. O workshop do conteúdo magnético, que é gravado, já vai te trazer muita clareza de como aplicar o que eu falei aqui. Lá tem o exato passo a passo de como que você cria esse conteúdo magnético. Também tem aula sobre como estruturar o seu perfil, essa questão de bio, dos destaques, como que você promove, como que você conduz a conversa no direct. A diferença é que o workshop é gravado e qualquer dúvida vai ser esclarecida dentro da área de membros. Então, é uma entrega mais pontual e não é personalizada. Agora, a consultoria do Perfil Próspero sou eu com você te direcionando ali. Cria esse tipo de conteúdo, você vai escrever isso, eu vou avaliar o seu perfil, né? À medida que você faz as alterações, eu vou te ajudar a construir o seu posicionamento com verdade. Então, é totalmente diferente. De qualquer forma, se você sentiu que você quer potencializar a sua mensagem, atrair cada vez mais clientes para viver das terapias com prosperidade, com leveza, me manda uma mensagem que eu vou te explicar qual das soluções é mais acessível para o seu momento, para o seu caso. Afinal de contas, nós estamos em fases diferentes, então é natural que a gente precise de soluções também diferentes, tá? Eu quero saber. E depois me conta lá no direct como é que foi essa aula para você, se já expandiu a sua consciência, se já trouxe aí várias possibilidades, porque assim como você, eu acredito que o universo tem infinitas possibilidades. E eu espero que essa aula tenha trazido cada vez mais expansão, porque esse também é meu propósito. Quando eu amplio o alcance da sua voz, eu também ajudo no despertar da humanidade.